Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Sim, na escuta. Ok, obrigado. É, Bem, pessoal, então, eu estava olhando nosso planejamento, né? Nas últimas aulas, nós trabalhamos as propriedades da transformada de Laplace, da convolução, o delta de Dirac, né? A resolução de problemas de valores iniciais com o delta, propriedades de deslocamento da função da transformada de Laplace, né, e especialmente as aplicações daquelas equações diferenciais de segunda ordem, né, sempre fazendo aquela interpretação, né, associando as equações àqueles sistemas massa-mola que a gente trabalhou bastante ali na primeira parte do curso, né, e me chama atenção ali, né, no caso, uh, ah, acho que é uma boa isso, conversar com a turma aí para ver se tem alguém que tem algum grupo aí que pode se encaixar aí, né? Pois que esse tipo de coisa, né, aí vocês têm que se organizar. Eu não tenho muito como interferir nisso aí, né? Deixa eu dar só uma olhada numa coisa aqui. Eu já tô num grupo, assim, eu não sei quantos integrantes que é o máximo, mas tô num grupo de 3 já. Ah, é. Deixa eu só dar uma olhada aqui no. Deixa eu ver. Professor, o senhor poderia dar uma dica para realizar a questão 3? Que eu tô me confundi um pouco. Sim, é um impulso dado por uma delta, né? Uhum. Isso. É, Então, eu consegui compreender o que seria o impulso da delta, mas aí como é que eu aplicaria a massa e os outros valores que eu adquiri, eu não entendi direito. Não sei se precisaria. não é um sistema massa-mola? Sim, é um sistema massa-mola, com peso e tudo mais. Sim, aí tu tem a equação do sistema massa-mola, coloca os coeficientes lá. Uhum. Mas daí os valores de U dois riscos e U um risco, essas coisas assim. Né? ah, no, na função de massa-mola, Ah, ela tem. Tu leva esses requisitos, né? A massa, a constante e aham. o Y, agora que eu me esqueci o E nome. o fator de atrito, é. Fator de atrito. Daí no cálculo ele tem que a massa é multiplicada por U dois riscos e tudo mais. No, Sim, tu tem que escrever a equação e aplicar a transformada de Laplace. Tu vai ter a equação que é m vezes a derivada segunda, né, de u, mais uhum, k, mais o gama vezes a derivada primeira, uhum. mais o k vezes u de t igual a fonte ali, que é um delta, né, que tem que observar ali que ele é. Ah, daí seria igual ao delta de Dirac. É, Isso. só tem que aplicar na posição correta, porque tem um deslocamento ali no tempo, né? Sim, entendi agora. Tava meio confuso, assim, eu não sabia que como tava dizendo que ali era no ponto de equilíbrio, né? Daí eu pensei que eu teria que descobrir mais ou menos qual que seria na posição. Tá, agora eu entendi. Não, o ponto de equilíbrio se refere às condições iniciais, né? Uhum, A condição inicial é ponto de equilíbrio e a velocidade inicial igual a zero, eu acho. uhum. Sim, mas as condições são as condições iniciais, né? Entendeu? Entendi, entendi. Beleza. Quer ver eu mostrar para vocês aqui, ó.
os grupos que se organizaram lá na outra atividade, né? Vocês lembram que a gente anotou aqui e tal, né? E a gente dividiu assim, né? Então tem aqui os nomes, ó, os grupos, né? E os nomes dos integrantes. Mas aí, aí cabe a vocês, né? Ver se tem alguém que possa fazer com algum colega. Aí esse contato aí porque eu também não conheço os alunos, né? Então não me sinto à vontade assim para fazer essa organização, né? Certo? Mais alguma pergunta ali a respeito da atividade de avaliação? Senhor, acho que o colega perguntou no chat ali. Pois é, eu entendo, mas é que bom, como é que tu vai encontrar, né? Aí tem que tentar fazer aqui nas aulas mesmo, algumas turmas fazem, né, aqueles grupos de WhatsApp, assim, aí depende do... O que ele pode fazer é entrar na lista de colegas no Moodle. Acho que toda cadeira tem os integrantes que fazem a cadeira. Aí ali tu pode mandar um chat para as pessoas. Ah, mandar mensagem pelo Moodle? É. Ah, tá. Sim. Aí o próprio aluno entra lá e manda mensagem, é isso? É, eu acho que tem a aba ali perto de notas, sabe? Daí tem a aba ali, pelo celular, acho que tu consegue abrir e Ah, vai deixa ter eu, integrantes do grupo, algo do tipo. Eu não lembro como é que ah, é, vou dar uma olhada aqui. deixa eu mostrar os recursos, só para a gente dar uma olhada aqui, de repente, se a gente localiza um caminho aqui. É que assim, por exemplo, eu, através do Moodle, né, eu posso mandar avisos, matemática aplicada. Eu entro aqui em aviso. Eu não sei se aparece assim para vocês, né? Aqui tem uma lista de usuários, ó. Não sei se Deve você... ser ali, ó, participantes. É ali Ah, embaixo. tá, daí vocês conseguem chegar aos outros participantes, então. Acho que aí tem a lista aí. Ah, isso aí mesmo. Porque daqui, ó, aqui, por exemplo, se eu selecionar, aqui Ele aparece a manda um lista e-mail para a de todos os pessoa. alunos, né? Aí talvez seja o caso de entrar ali, né, e verificar se tem algum conhecido e tal, ou mandar mensagem para todos. Se tu pode selecionar todos aqui, ó, também, né? Aí manda mensagem, tem uma opção aqui, ó, enviar uma mensagem. Tá? Então, talvez seja uma possibilidade de entrar em contato pelo Moodle ali, então, né? É uma ideia. Bom, pessoal, outra coisa que eu quero lembrar a vocês é a questão lá da avaliação, né, das disciplinas. A gente tem o dia 6, né, 6 de outubro. Já comentei na semana passada, mas é bom reforçar, porque agora está chegando no final, né, do prazo. Esse é o caminho aqui para fazer as avaliações de disciplinas de graduação, né, 2021/2 aqui. Então, segundo essa peça de divulgação aqui que a gente recebeu, né, vocês devem acessar o portal do aluno com o login, né, usuário e senha ali, faz o login. Aí seleciona no menu à esquerda as avaliações institucionais e a avaliação de disciplinas etapa 1. Né? Até o dia 9, que acho que é sábado, que é o prazo ali para responder.
Bueno, então, pessoal, bom, não sabia, pois tem alguns recursos, né, que, assim, tem algumas possibilidades de comunicação ali no Moodle, né, então é por isso que é bom entrar ali de vez em quando e ficar frungando ali, né, mexendo, testando as coisas, tá? Então, tem essa dica aí, né? Quem sabe tu consegue se encaixar num grupo, e se não der tempo agora para essa atividade, já faz uma conversação para as próximas, né? Já deixa meio... que agora hoje é quarta, né? Tem até, acho que sexta para entregar, se talvez não dê tempo de ingressar em algum grupo, então já começa, né, a conversação para a próxima atividade, né? Acho que tem mais duas ainda, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ô, senhor, Oi? só para uma pergunta, para a resolução da 3, eu poderia me utilizar, eu me utilizo daquela tabela do grupo do primeiro trabalho que foi feita, ou aquela tabela que tem todos os nomes dos grupos e os valores? Não. Aquela da avaliação 1. Aquela ali é da primeira avaliação, então não é mais É, utilizado. é. Sim, a questão 3 tem os coeficientes dados ali, né? Uhum. Não, sim. Certo, só para ter certeza. Não, tranquilo. Obrigado. Então, aqui, pessoal, ó, voltando ali, no nosso plano aqui. Agora, no mês de outubro, né, vai ter aulas presenciais nos dias 20 e dia 22, né? Que sem ser na próxima, é na outra semana, tá? E então a gente está fazendo agora, está em andamento, né, a atividade avaliativa 2, né? A gente vai começar a série de Fourier hoje. Aí no dia 29 é a atividade 3, 29 de outubro, né, atividade 3, e no dia 19 de novembro é a atividade 4. Então tem mais duas atividades de avaliações ainda, né, para serem realizadas, tá? Então, isso aí. Então, eu vou iniciar aqui, pessoal, uma apresentação. Eu vou, na aula de hoje, falar sobre séries de Fourier, tá? E eu vou fazer uso de uma apresentação aqui no PowerPoint. Depois eu gero, né, a versão em formato PDF e disponibilizo ali no Moodle, tá? Posso fazer isso até no finalzinho da aula de hoje, porque aí vocês têm, né, pelo menos essa fonte de referência, né? No livro do Boyce, ele tem também um capítulo lá sobre séries de Fourier aplicadas à resolução da equação do calor, tá? Bom, então eu vou mostrar para vocês aqui alguns aspectos assim mais gerais a respeito da série de Fourier, um pouco do contexto histórico, né? Falar um pouquinho das motivações que levaram, né, ao desenvolvimento das séries, alguns problemas que aconteceram, sim, falar um pouquinho, né, sobre a história da série de Fourier, né, que é um tema que me interessa muito. Eu tenho alguns projetos de pesquisa relacionados a aplicações de série de Fourier, análise de Fourier, né, então esse é um tema que eu gosto muito, né, tem uma aluna que está como bolsista de iniciação científica dentro de um projeto que vai aplicar a série de Fourier
para encontrar componentes periódicas em séries temporais, né? Então, é um assunto bem interessante e vou falar um pouquinho para vocês. Então, né, a motivação que foi, né, originária, né, que levou ao Fourier, que era, então, um matemático, né, um cientista, um estudioso, ali do final do século XVIII, né, ele nasceu no ano de 1768 e viveu até 1830, né? Então, ele morreu ali aproximadamente com 62 anos, né? Então, nessa época, pessoal, ele tinha interesse em desenvolver uma teoria que ele chamou depois de teoria analítica do calor, né? E havia razões, digamos assim, econômicas, né? Razões tecnológicas para que ele tivesse esse tipo de preocupação, tá? Certo? E o que acontece é que naquele período, né? Então, só contextualizar ali, um primeiro artigo, né, foi em 1822, tá? Né, onde ele descreve a teoria analítica do calor. Então, ele tinha uma ideia central, que era a expansão de uma função em termos de séries trigonométricas, né, somas de senos e cossenos. Tá? Então, apesar dele ter esse objetivo, que era resolver os problemas relacionados especialmente com a condução de calor, né, a pesquisa, no início, né, os trabalhos dele não foram tão bem aceitos como ele esperava, né? Os matemáticos ali da época, né, questionaram diversas hipóteses da teoria, verificaram que algumas estavam faltando, que nem sempre as afirmações dele eram verdadeiras. Depois ele fez algumas correções, né? E com o tempo a teoria se mostrou consistente, se mostrou útil, se mostrou capaz de resolver problemas, acabou até sendo generalizada, né? E até hoje, tá? Ela tem muitas aplicações, né, na atualidade, e ela é chamada genericamente, né, de análise de Fourier, porque não só as séries de Fourier, mas as transformadas de Fourier fazem parte, então, do escopo, né, dessa chamada análise de Fourier. Então, mas a origem foram esses trabalhos iniciais ali do Fourier no início do século XIX. Né? Então, aqui eu pesquisei, né, algumas fotos ali dessa figura, né, que é o Joseph Fourier, né? Encontrei essa aqui, me chamou a atenção, né, só para a gente associar, né, é uma pessoa, né, realmente existiu, né, e o contexto, né, ali no final do século XVIII, né, pessoal, foi o período, então, de ocorrência da Revolução Francesa, né, e isso motivou, então, muitas contestações, né, por parte da classe burguesa, ali, que não se conformava, né, com os altos impostos que eram obrigados a pagar. Então, né, houve um movimento bastante sangrento na França naquele momento, né, para quem já leu um pouco, para quem já estudou um pouco a Revolução Francesa, né, foi uma revolta, né, dos burgueses contra a monarquia francesa que originou esse movimento, né? E essencialmente o que acontecia é que, né, as pessoas eram obrigadas a pagar impostos e a corte, né, não pagava, né? Os amigos do rei não pagavam. Isso gerava então muito descontentamento e, ao mesmo tempo, na Inglaterra, né, ocorria a Revolução Industrial, né, com o desenvolvimento de novas tecnologias de produção, né, que fizeram com que a Inglaterra assumisse a liderança econômica, né, na Europa. Isso também motivava muitas disputas, né, muito descontentamento por parte da nobreza e da burguesia francesa, né? Então, o Fourier, ele começou esse trabalho, ele se notabilizou, tá? E foi até, né, convidado pelo Napoleão Bonaparte, tá, para trabalhar com ele, né, em algumas viagens que o Napoleão fez,
uma viagem famosa ao Egito, né, o Fourier foi designado o administrador ali da viagem para estudar logística, né, quais eram as rotas mais convenientes, né, distribuir as pessoas, distribuir mantimentos e todas as questões relacionadas ao funcionamento da viagem. E, ao mesmo tempo, então, que ele tinha essa responsabilidade, ele podia ter tempo, né? Ele tinha tempo e condições de fazer os estudos dele, né? Para explicar a teoria da condução de calor. Tá? E a hipótese básica dele era uma lei de Newton, né, de transferência de calor, que diz, né, que quando a gente tem objetos próximos, mas que têm temperaturas diferentes, né, a tendência, né, é pelo movimento, né, das moléculas dos objetos, do objeto que está numa temperatura mais alta, né, as moléculas, os elétrons ficam mais excitados, né, se movimentam mais, então eles acabam transferindo, a tendência é transferir o calor, né, transferir energia para aquele objeto que está próximo, mas tem uma temperatura mais baixa, né? E a lei de Newton de transferência de calor diz que a taxa de transferência é diretamente proporcional, né, à diferença de temperatura. Essa lei ela vale, né, quando essas diferenças de temperatura são relativamente de mesma escala, né? Não vale, por exemplo, se tu botar um objeto, sei lá, de 20 graus perto de um objeto que está a 5.000 graus. Né? Aí vai ver outro tipo de processo de transferência por convecção que, né, não é simplesmente condução de calor. A condução de calor, né, ele é um processo de transferência de calor que ocorre principalmente entre corpos sólidos. Né? Por exemplo, uma barra de ferro, uma barra de metal qualquer, né? Então, a transferência por condução de calor ocorre pelo movimento dos elétrons, né? Aqueles que têm mais calor, têm mais energia, se movimentam e, pelo choque, né, entre os elétrons que estão próximos, eles acabam transferindo calor. Isso aí, né, todo mundo percebe, né? Por exemplo, quando a gente faz um churrasco, né? Bota lá o espeto lá na churrasqueira, daqui a pouco, né, dependendo da posição que está o espeto, o cabo, né, fica aquecido, né, ao pegar ali. Né? Esse é um processo de transferência por condução de calor. Né? O espeto aquece, né, pelo calor que ele recebe lá do carvão, né, que está queimando, né, e aquele pedaço de ferro ali, né, o metal, né, do espeto aquece e ocorre condução de calor para as extremidades que estão mais frias. Né? Então, esse é um exemplo bem simples, né, de um processo de condução de calor que ocorre também, por exemplo, quando a gente anda de carro, né? A gente anda de carro ali, pega o carro, vai dar uma volta e tal, anda lá um certo tempo, né? O motor do carro aquece, né? Aquelas peças ali, né, das engrenagens, né, do motor do carro, né, o pistão e outras peças, eles aquecem porque, né, ocorre atrito e ocorre queima de combustível, né, ocorre um aumento de temperatura no corpo do motor, que aquele calor se transfere, né, para as regiões próximas. Né? Então, tem que ter lá um líquido de arrefecimento, né, para controlar aquele aumento de temperatura. Né? Então, há inúmeras situações, né, que hoje a gente encontra relacionadas às tecnologias usadas atualmente, que são questões relacionadas ao limite, né, do calor que pode ser suportado por um objeto. Né? Por exemplo, esse notebook que eu estou usando aqui, né, ele está consumindo energia elétrica, né? Então, uma parte da energia que ele consome é utilizada para transportar a imagem, né, para gerar essa imagem que vocês estão vendo, né, certo? E uma parte para fazer a conexão de internet, etc. Né? Então, e uma parte da energia que ele consome, né, se transforma em calor, né? Porque uma parte dos dispositivos ali, né, vai fazer com que os elétrons se movimentem, eles vão gerar calor, né? E esse calor é dissipado, né? Tem uma parte ali do computador, né,
que faz a dissipação do calor. Se isso não fosse realizado, né, o aparelho ia ter um aumento de temperatura, a temperatura ia ficar muito elevada e ia pifar, né? Então, esse tipo de aplicação, né, é necessária por motivo de segurança. Na época, é evidente que o Fourier, né, desenvolveu, né, os seus trabalhos, essa preocupação não existia, né? Certo? Então, aqui, essa é uma figura que vocês estão vendo, ó, né, que mostra como era a tecnologia, né, de geração de energia na época, né? Era aquelas caldeiras, né? Em algumas fotos da época, vocês vão enxergar também caldeiras movidas por rodas puxadas por cavalos, né? Então, a caldeira fica no centro assim, de uma roda e os cavalos ficam correndo em volta, girando um eixo lá que vai fazer um movimento que faz, né, o aquecimento da água para gerar o vapor, né? Essencialmente, o que está sendo feito aqui, né, é uma caldeira, né, está sendo aquecida, certo? Então, através do aquecimento, né, gera um vapor que, por sua vez, já vai movimentar ali, né, um mecanismo para transportar energia, tá? Então, vocês vejam que isso é um tipo de tecnologia, né, que, se a gente for, né, pensar assim, nos tempos atuais, né, ocorria um grande desperdício de energia, né? A boa parte da energia, né, era dissipada através do atrito, através né, do calor que se perdia, né, e não era aproveitada na sua potencialidade, né? Os mecanismos de transmissão de energia aqui eram bem precários porque eles não tinham, né, um conhecimento, né, de como a energia poderia ser melhor aproveitada, tá? Então, como eles estavam ao mesmo tempo, né, naquele ambiente lá de conflito dentro do território francês e, por sua vez, a Inglaterra, né, começava a Revolução Industrial, é claro que a França, né, os franceses não queriam ficar para trás, né? Então, eles começaram a ver que eles se deram conta que eles precisavam compreender melhor, né, como são esses processos de condução de calor, de transporte de energia, porque a energia sempre foi um tema, né, pessoal? Eu vou só interromper um pouquinho aqui. A energia sempre foi um tema, né, central, né, no desenvolvimento das nações, né, dos países, né? Hoje, por exemplo, a gente vê muita discussão, né, a respeito das formas de geração de energia, né? Por quê? Porque existem discussões a respeito da utilização, né, dos combustíveis fósseis. Tem gente que critica, né? Eu sou um defensor do uso dos combustíveis fósseis, eu acho que a gente tem que utilizar combustível fóssil, né, e aproveitar os recursos naturais que nós temos à nossa disposição, né? Então, existem muitas discussões. Então, sempre houve, né, muito debate, né, muita disputa, né, de como deve ser feito o desenvolvimento, né? O desenvolvimento econômico, né, independentemente do país, independente do tipo de economia, ele depende essencialmente de energia. Não existe desenvolvimento econômico se não tivermos energia, né? Sem energia de todo tipo, né, energia elétrica principalmente, né? Então, o Fourier sabia disso, né? Ele já tinha essa visão, né? Então, para ele se deu conta de que era muito importante desenvolver uma teoria que proporcionasse uma melhor compreensão, né, dos mecanismos, né, de condução de calor. E então ele fez um desenvolvimento das séries de Fourier com este objetivo, né, de melhor compreender e resolver os problemas associados à condução do calor, tá? Então, só vocês entenderem assim o que passava na cabeça do Fourier. Então, vocês imaginem assim, era um sujeito ali no início do século XIX, tá? Então, imaginem assim, imagine a cena ali, né? Em meio aos desdobramentos, né? Os trabalhos dele foram publicados após, né, os eventos da Revolução Francesa, tá? No início do século XIX, né?
Então, estava no estabelecimento, né, o desenvolvimento dos acordos resultantes da Revolução Francesa, né, com de uma divisão da renda, um sistema de impostos mais justo na França, que proporcionou um crescimento econômico à França, que começou a fazer frente à Inglaterra, e naquele momento, em toda a Europa, estava acontecendo a Revolução Industrial. Tá? Então, pense nesse cenário. Não tinha computadores, não tinha máquina de calcular, né? Não tinha net, não tinha internet, não tinha WhatsApp, certo? E o Fourier lá, né? Trabalhando nesses problemas que ele imaginou. Tá? Então, é importante enxergar bem esse contexto, né? Então, o que eu pensei, né? Para a gente, vocês terem, assim, né, o estudo inicial. Eu vou selecionar alguns tópicos, né, da teoria, tá, que eu tenho aqui nessa apresentação. Eu não vou apresentar todos eles, porque, né, alguns eu vou apenas assim comentar. Tá? Então, eu vou tentar concentrar a atenção, né, a nossa atenção aqui, na parte do desenvolvimento da série de Fourier, né, e a base teórica, digamos assim, eu só vou dar algumas pinceladas, né, porque se vocês olharem ali o plano de ensino, né, a gente tem poucas aulas aqui para falar da série de Fourier, infelizmente, né, então a gente não vai conseguir fazer todo o desenvolvimento aprofundado como seria o ideal. Tá? Alguma pergunta, pessoal, antes de eu continuar? Tem uma aguinha aqui. Ô, senhor, Sim, o senhor teria como disponibilizar esses slides no coisa ali da matéria? No sim, Moodle? sim. Sim, depois eu vou gerar ali o arquivo e coloco lá no Moodle. Uhum. Os PDFs antigos também, que eu acho que ele é bem legal para poder se basear. Pois é, mas deixa eu dar uma olhada, eu tenho alguns textos, eu não coloquei lá. Ah, tem só as de resolução de questões, assim, na maioria. Ah, tá. De Tá, exercício. tá. Eu vou dar uma organizada, então, nesse material de Fourier, daí eu coloco ali. Tá, Certo, muito obrigado. vou deixar. Então, assim, né, pessoal, como eu disse, né, os primeiros resultados que o Fourier apresentou, eles foram rejeitados porque, claro, né, pessoal, você tem que imaginar assim, ele publicou, né, assim, naquela ânsia, né, aquele desejo de que, agora eu vou abafar, meu trabalho vai ser super bem aceito e tal, mas sabe como é que é, né? O pessoal foi lá olhar, foi fazer as contas e viu que não era bem assim, né? Aquelas afirmações que ele achava que estavam todas corretas, tá? E principalmente o fato de que ele afirmava que aquela teoria valia para todas as funções possíveis e imagináveis, tá? Ele imaginava que qualquer função pudesse ser representada por uma soma de funções trigonométricas, né? E depois ele viu que não era bem assim, a função precisa ser periódica, né? Então ele fez algumas reformulações, a teoria foi aceita e se consolidou, né? Então, como eu disse para vocês, né, um dos motivos é o melhor aproveitamento da energia. Então, vocês, né, pensam assim que isso é uma coisa que sempre teve presente, né, ao longo da história, né, da humanidade, né? Quando o homem aprendeu a controlar o fogo, né, começou a usar o fogo para cozinhar os alimentos, para se defender dos animais, né, e depois começou a usar o fogo para construir ferramentas, para construir casas, para construir objetos como carros, etc. Né? A energia é usada para tudo, né? A gente precisa de energia para tudo. Né? Se a gente não tivesse energia elétrica, por exemplo, né, essa aula aqui não estaria sendo realizada. Né? Essa aula só é possível porque nós temos, né, a energia elétrica à nossa disposição, né, que permite, né, que a gente use esses diversos equipamentos aqui de conexão, né, e de transmissão de informações. Né? Então, a energia elétrica é uma coisa, né, a energia, não só elétrica, mas diversas formas de energia, né, que existem, que são usadas para diversos fins, elas são
fundamental para a existência da humanidade, né? Se não tiver energia, a gente perece, né? Então, evidentemente, o Fourier, né, ele entendia essa questão, e então ele começou a pensar em como, né, os processos de condução de calor deveriam funcionar, né? Como então ele pensou em explicar, entender esses processos, e tinha esse objetivo de desenvolver métodos analíticos de resolução da equação de condução do calor, porque naquele período ali já se tinham, né, algumas equações diferenciais que representavam a condução do calor, a equação da onda, elas já eram conhecidas, né? Então ele queria descobrir, né, como resolver estas equações. Então aqui, né, essa foto é uma foto interessante aqui né, que mostra bem como o uso da energia serve, né, para transportar cargas, né? No Brasil a gente tem um modal, digamos, de transporte de cargas baseado no transporte rodoviário, né? Aproximadamente 90% da carga que é transportada no Brasil é pelo modal rodoviário, né? Mas ainda assim tem muitas vias férreas, né? Em alguns portos ali, em Santa Catarina, né, tem linhas de trem que abastecem os portos, no Rio de Janeiro, né? Porto de Santos e outros portos pelo Brasil tem linhas férreas que fazem transporte de cargas. No Centro-Oeste, né, a carga também é transportada por via férrea, tem algumas vias férreas sendo construídas no Brasil, algumas linhas, né, estão sendo aumentadas, né? E esse é uma foto bem ilustrativa, né, de como a energia é transformada, né? Então, geralmente, né, tem lá uma caldeira, né, que gera energia através da utilização do vapor, né? Então, o vapor passa lá pela caldeira, né? É gerado pela caldeira, né? Esse vapor é utilizado para movimentar eixos que acabam transmitindo energia para as rodas, lá, o sistema de transmissão de energia chega lá nas rodas do trem e ele se movimenta, né? Então, e vocês vejam que nos países, né, desenvolvidos, né, para quem já teve a oportunidade ali de visitar, né, os países da Europa, principalmente, né, existe muito transporte de passageiro por via férrea, né? Porque eles construíram, né, a sua história utilizando esse tipo de transporte, né? No Brasil, o transporte de passageiros por via férrea praticamente desapareceu, né? Só tem alguns lugares, mas é um percentual muito pequeno, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nos anos 80, 90 do século passado, tinha, né, uma linha que ligava a Porto Alegre a Santa Maria, né? Eu mesmo fiz uma viagem, uma vez de trem, né, de Porto Alegre até Santa Maria, né? Depois, aquela linha de transporte passageiro acabou sendo abandonada, né? Bom, pessoal, então, vocês botarem lá nos sites de busca, aí, né? Vocês vão colocar lá série de Fourier ou análise de Fourier, vocês vão encontrar aí diversas aplicações, né? Como na medicina, né? Não que a análise de Fourier seja uma ferramenta única, né, para fazer técnicas de diagnóstico, né? Existem técnicas de diagnóstico, né, que se utilizam de processamento de imagens, por exemplo, né, que dentre, né, as tecnologias, as bases teóricas dessas técnicas, né, algumas se utilizam da análise de Fourier, tá? E o grande ganho, né, dessas técnicas, né, desses exames, que são chamados de exames não invasivos, né, é que eles diminuem, né, o desconforto das pessoas, né? As pessoas vão lá, por exemplo, faz uma tomografia, né, uma ressonância, por exemplo, né, a pessoa não precisa ser internada, né? E às vezes um exame de imagem, né, para poder analisar, não que a imagem seja gerada mas a
análise da imagem, né, para distinguir, às vezes, eu já assisti uma palestra, assim, um professor explicando, né, por exemplo, certos tipos de tumores de pele, por exemplo, tá, que são identificados por análise de imagem, assim, são 5, quando eu assisti a palestra, né, eram 5 critérios, principalmente, que eram usados para identificar que uma mancha, eventualmente, se caracterizasse ser um câncer de pele, né? Certo? É o tamanho, né? A espessura, né? A densidade do material, a cor, né? E as ranhuras, digamos assim, né? Ou ter mais ou menos ranhuras. Então, tudo isso, né? Quando é transformado numa imagem, né? Para poder analisar essas coisas, né? Eles conseguiram fazer através de análise de Fourier. Tá? Então, isso né? É um ganho, né? Que a técnica permitiu, né? A transmissão de sinais, né, estética, isso é uma coisa que não preciso nem, né, falar da importância, né, que hoje nós nos movimentamos pela cidade aí, né, através de uso de GPS, né, para a gente se localizar, para a gente pedir uma informação ali, né, os navegadores, eu quero ir em tal rua, né, aí tu chega numa cidade lá que tu não conhece, né, chega lá no Rio de Janeiro, lá, tá? Primeira vez que vai para o Rio, né, chega lá no Rio, aí tu tá lá na Avenida Atlântica, e aí tu quer ir até, digamos, o Jardim Botânico, né? Digamos, tu tá de carro, tu alugou uma bicicleta ali, né? E aí no celular tu faz, eu quero sair aqui quero chegar lá no Jardim Botânico, né? Ele mostra ali um caminho, né? Então isso tudo né, é um resultado, né, desse tipo de desenvolvimento, né? Circuitos eletrônicos, análise de circuitos eletrônicos, tá? E tem muitos textos, né, onde vocês encontram a análise de circuitos através da análise de Fourier. Tem um livro na biblioteca, chama o livro HSU, HSU, né, Análise de Fourier, tá? Onde ele apresenta lá, né, toda a teoria que, claro que esse livro é um livro de 1973, então a teoria que ele apresenta já não é válida, né, porque as rádios, né, deixaram de ser aquelas rádios analógicas, né, passaram a ser rádios digitais, né? Então, mas daquele livro ele apresenta toda a teoria, tá? Baseada na análise de Fourier de como é que são transmitidas as ondas de rádio, tá? Então, do ponto de vista histórico, né, aquele livro é bastante importante. Essa análise harmônica permite identificar componentes periódicas, né, numa tabela, tá? Por exemplo, tu quer saber se, por exemplo, imagina uma tabela que depois eu posso mostrar para vocês, que tem lá a quantidade de chuva que cai numa cidade de São Paulo, lá, tá? Durante, sei lá, 10 anos, né? Então, mês a mês, né, o Instituto lá de Meteorologia local lá registrou, né, tabulou a quantidade de chuva, mês de janeiro de 1970, depois de fevereiro até 1980, tá? Mês a mês, né? Então, eu quero saber se aquela chuva tem algum componente periódico, né? Então, quem permite fazer esse tipo de análise, né, é a análise harmônica, né? Bom, aí, pessoal, vem essa questão, né, os requisitos para entender a teoria, tá? Eu vou apresentar rapidamente aqui. Ó, alguns dos requisitos, tá? Tem que ter uma boa base, né, do cálculo diferencial integral, tá? Principalmente o cálculo integral, né? Técnica de integração por partes, principalmente, né? Uma ideia aqui, uma base teórica importante, é a ideia de espaços vetoriais de dimensão infinita, né? Porque no nosso mundo, né, que a gente vive aqui, no dia a dia, né, nós circulamos, né, nas nossas casas, né, nos lugares que a gente frequenta, em ambientes tridimensionais, né? Então, a gente está habituado a se locomover no espaço tridimensional, né? Mas, para essa teoria, né, a base teórica são os espaços vetoriais de dimensão infinita, né? E a base, né, dessa ideia foi uma das coisas que provocou, né, digamos assim, uma reação inicial negativa ao trabalho do Fourier, né? No início, o pessoal não entendeu essa ideia.
Então, a ideia de séries, né, que, bom, o próprio título, né, são séries de Fourier, então a ideia de séries, portanto, a ideia de convergência, né, que são somas infinitas, então tem que ser convergente, né, para ter algum valor, né? Não adianta pegar uma série que seja divergente, né, para resolver um problema da equação do calor, por exemplo. Então, especialmente a ortogonalidade, né, pessoal? Então, aqui eu só quero chamar atenção, né, a ideia da ortogonalidade, como ela é importante. Ó, vocês estão vendo aqui, né, essa tela aqui, é um retângulo, né? Por que é um retângulo, né? Por que não é um círculo? Por que não é um triângulo, né? A imagem, por que a imagem é transmitida numa área retangular, né? Porque a gente tem um melhor aproveitamento, né? Você imagina se essa imagem aqui, uma vez que o notebook, né, ele é retangular, né? Se eu fizesse uma imagem circular aqui, né, eu ia ter um pequeno aproveitamento, né, desse espaço aqui. Tá? No nosso dia a dia, né, bom, não preciso nem falar, né, pessoal? Ó, deixa eu mostrar aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui, né, a minha prateleira ali, onde estão meus livros ali, né? Onde eu me abasteço ali dos meus livros de cálculo, livros de equações, livros de cálculo numérico, etc. Né? É uma prateleira, está ali, né? Dá para ver com um objeto retangular, né? Certo? E ela faz ângulo de 90 graus com a parede, né? As paredes aqui, né, do meu escritório aqui, né, são retangulares, ó, né? Então, a gente pode pensar, né, que a base, né, da representação dessas paredes aqui na planta, né, são bases ortogonais, certo? Então, você pode pensar assim, bom, como é que é pensada a ortogonalidade? No caso dos vetores do R2, do R3, né, é quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, tá? Mas isso, para o espaço de funções, não faz sentido, né? Só que existe um conceito que generaliza, né, a ideia da ortogonalidade para o espaço de funções. Tá? Então, as funções trigonométricas, seno e cosseno, né, elas vão formar uma base ortogonal de funções e é uma base que tem uma quantidade infinita de elementos. Né? Por isso que o espaço vetorial que dá o suporte teórico para a série de Fourier é um espaço vetorial de dimensão infinita, tá? Formado por funções ortogonais. Tá? Essa é a ideia do Fourier, que você imagina, né, o quanto ele teve que trabalhar, né, para poder provar, né, a validade dessas hipóteses todas. Né? Isso aí, na época, era bastante revolucionário, né? E o conceito de funções periódicas. Né? Bom, todos vocês aqui, né, têm seus compromissos, né? As pessoas, na sua maioria, têm horários para fazer coisas corriqueiras, por exemplo. As pessoas têm horário para almoçar, né? Têm horário para dormir, horário para acordar, horário para trabalhar, né? Então, as pessoas que têm uma rotina, né, elas repetem, né, aquelas ações, e aí esse tipo de repetição é chamado de um comportamento periódico, né? Certo? E para o funcionamento, né, de certas atividades, né, a periodicidade é necessária e importante. Bom, os nossos encontros aqui, né, nas aulas ocorrem às quartas-feiras, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Né? Então, esse encontro é um encontro periódico, né? O período é uma semana. Né? Toda quarta-feira, às 21 horas. Nas sextas-feiras, o nosso encontro é às 19h15. Então, nós temos 2 eventos que ocorrem periodicamente, uma vez por semana. Né? Certo? Um encontro que ocorre na quarta-feira, o outro que ocorre na sexta-feira. Né? Então, esse tipo de evento que ocorre em intervalos de tempo bem determinados, né, são chamados de eventos que ocorrem periodicamente, e as funções matemáticas que têm esta propriedade, né, que repetem os seus valores, né, repetidamente, tá, elas são chamadas de funções periódicas. Né? Bom, exemplos, né, do dia a dia. Né? A música, né, que a gente ouve, né, quando tu ouve aí uma música no Spotify, quando tu ouve uma música assistindo um show, né, quando tu canta no banheiro, né, as ondas sonoras, elas são compostas de
funções que são chamadas de senoidais, né? São ondas periódicas que se somam, né? A diferença de uma para outra, de uma nota para outra, é a frequência e a amplitude, né? Se tu gasta mais energia, aí tu fala, né? Por exemplo, a nota Lá, né? Lá é uma nota de 440 Hz, né? Frequência, né? Então, cada nota musical tem uma certa frequência, né? E dependendo, então, da intensidade, né, da energia que tu gasta, ela vai ter uma maior amplitude, né, um volume maior ou um volume menor, né? Então, estes são exemplos, né, dentre inúmeros exemplos, que são somas de funções periódicas, tá? Então, todos esses requisitos aqui, ó, todos esses conceitos, né, fazem parte, né, do necessário, né, para entender a teoria do Fourier. Tá? Então, começo aqui lembrando que séries numéricas são somas infinitas, né? E um exemplo que a gente conhece lá do ensino fundamental é um terço. Né? Um terço, o que é? É 0,3333333, né? Ó, tem infinitas casas decimais iguais a 3. O que essa série tem de especial? Né? É que a gente sabe, ó, qual é a 10ª casa decimal? É 3. Qual é a centésima? É 3. Então, todas as casas decimais são iguais nesse caso. Né? Ora, então, se eu escrever este valor aqui como sendo a soma de 0,3, mais 0,03, mais 0,003 e etc., né, dá para ver que se eu somar uma a uma as parcelas, né, isto é, se eu fizer as somas parciais da série, eu vou obter, né, resultados aproximados da soma. Ó, então vejam o seguinte, é importante entender isso aqui, pessoal, porque isso aqui, esse exemplo é muito simples, mas ele corresponde lá ao que acontece na série de Fourier. Então, vejam, se eu somar apenas a primeira parcela da série ali, que representa um terço, tá? Esse 0,3 aqui, ó, é 90% da soma da série. Tá? Estou falando aproximadamente, né? 0,3 em relação ao 0,33 é aproximadamente 90% da soma. Então, vocês vejam, a primeira parcela tem já 90%. Se eu somar as duas primeiras parcelas, fazendo uma aproximação, está em torno de 99% da soma. Tá? E se eu somar as três primeiras parcelas, 0,333, isso me dá aproximadamente 99,9% da soma. Né? Ou seja, o que eu quero destacar aqui? Em geral, né, quando a gente trabalha com séries numéricas, né, as primeiras parcelas, né, da série, elas representam a maior quantidade, né, da soma. As primeiras parcelas, elas representam quase que a totalidade da soma da série. Né? Ou seja, aquelas parcelas que estão lá dentro dos pontinhos, ó, elas vão representar uma parcela pequena. Né? Em geral, é isso que vai acontecer. Então, usando a linguagem lá da série de Fourier, né, o que os autores dizem? Na série de Fourier, em geral, a quantidade maior de energia, né, da função vai estar representada pelos primeiros harmônicos. Tá? Então, o primeiro harmônico, o segundo harmônico, o terceiro harmônico vão representar a maior quantidade de energia de uma série de Fourier. Tá? Então, este exemplo é ilustrativo disso. Né? Os primeiros termos da série contêm boa parte, né, da energia total da série. Tá? E esse caso aqui, é evidente que, se a gente somar, né, mais uma daquelas frações, a gente vai ter a soma da série, que é um terço, né? Que diz que a série converge, né, para um terço. Então, aqui tem um conceito de convergência, né, que é uma aproximação sucessiva, né? À medida que a gente vai aumentando a quantidade de parcelas aqui da série, vai se aproximando cada vez mais do chamado valor exato, né, que é um terço. Tá? Então, vejam, essa é uma série numérica que vocês conhecem lá do ensino fundamental. Né? Todo mundo sabe que um terço é 0,33333, né? Que é chamado de uma dízima periódica. Né? Então, as pessoas têm essa ideia de que um terço é igual a uma quantidade de infinitas casas decimais iguais a 3, né? Após a vírgula ali. Né? Beleza.
né? As pessoas entendem isso, claro, mas essa linguagem, né, que fala que 1/3 é igual a uma série, é a soma de uma série numérica, né, isso a gente tem contato, né, com essa representação matemática quando a gente estuda o cálculo, né? Então, aqui eu vou passar um pouquinho, né, pessoal, isso aqui é uma questão mais relacionada à série de potências, tá? Que a gente conhece lá, né, das funções elementares lá do cálculo, tá? Essas funções aqui são representadas por série de potências. Eu só coloquei isso aqui para dizer, olha, existem funções, né, que são representadas por outros tipos de séries. Ó. Série de potências, como a função 1 sobre 1 menos x, a função e na x, são dados por estas expressões aqui, né? Bom, então aqui só para lembrar aqui, né, no caso do R2 aqui, pessoal, ó, que além da base, aquela chamada base canônica, né, a gente tem esses dois vetores aqui, ó, que formam uma base, né, chamada de base ortogonal, tá? Certo? Então, esses dois vetores, eles formam a base do R2, só que não é a base canônica. A base canônica é aquela do vetor 1, 0 e 0, 1, né? É o eixo x, o eixo y, respectivo, é o vetorzinho aqui unitário, que nos dá a direção no eixo x, e o outro vetor unitário aqui na direção do eixo y, né? Esses dois vetores, eles são ortogonais porque o produto escalar deles é igual a 0. Tá? Então, o produto escalar, né, ele nos diz quando é que dois vetores são ortogonais. Sempre que for igual a 0, o produto escalar entre dois vetores U e V, eles são chamados de vetores ortogonais. Tá? No caso do R2, corresponde geometricamente a essa posição aí em que o ângulo entre os dois vetores é de 90 graus. Então, aí vem a questão de norma, né? Aqui tem as bases ortonormais, né? Aqui, ó, esse é um conceito bastante importante dentro da série de Fourier, né? Que é o seguinte, se tu tem uma base ortonormal, né? Ó, aqui está o vetor 1, 5, né? Expresso como combinação desses dois. Então, este 1 aqui é a projeção ortogonal do vetor 1, 5 na direção do vetor 1, 0, né? Que é no caso aqui é uma vez o próprio vetor. E esse 5 aqui, ó, é a projeção ortogonal do vetor 1, 5 na direção do vetor 0, 1. O vetor 0, 1 está aqui assim, ó, aí multiplicado por 5 ele dá lá em cima. Né? Então, essa setinha aqui, ó, né, que tem corresponde, né, a 5 vezes o vetor 0, 1, né, a gente diz que este vetor 1, 5 é o resultado das somas, né, das projeções ortogonais deste vetor na direção do vetor 1, 0 e na direção do vetor 0, 1. Né? E aí vem, né, no caso dos coeficientes de Fourier, essa situação que eu falei para vocês. Né? Ó, se eu utilizar, né, aquela base ortogonal, ó, o vetor 1, 1 e o vetor menos 1, 1, tá? Por exemplo, se eu quiser expressar, digamos, o vetor 1, 5, aquele mesmo vetor, tá? Ó, veja que é o mesmo vetor do exemplo anterior. Mas agora, como combinação dos vetores 1, 1 e menos 1, 1, esses valores aqui, o 3 e o 2, tá? Agora são as projeções ortogonais, né, deste vetor na direção do vetor 1, 1, que é 3 aqui, ó, é 3 vezes o vetor 1, aqui é o vetor que tem a extremidade lá no ponto B, né, mais 2 vezes o vetor menos 1, 1, que é a projeção ortogonal deste vetor na direção do vetor menos 1, 1, né, que sai aqui da origem e chega lá no ponto C. Tá? Então, o que eu quero dizer com essa figura? Essa representação aqui, ó, né, essencialmente, tá, é a mesma que essa. Tá vendo? É exatamente a mesma coisa. O vetor resultante é o mesmo, inclusive, é o vetor 1, 5. Só que aqui ele está expresso na base chamada de base canônica do R2, né, que são os vetores 1, 0 e 0, 1, né, enquanto aqui ele está expresso como combinação desses dois vetores, o vetor 1, 1 e o vetor menos 1, 1. Né? Então, para calcular esses coeficientes, eu usei umas fórmulas envolvendo o produto escalar. Tá? O que eu quero que vocês interpretem, né, e procurem absorver dessa ideia aqui? É que depois a gente vai ver, né, os chamados coeficientes de Fourier, lá na série de Fourier, aqueles coeficientes que nós vamos calcular são projeções ortogonais da função periódica na direção de cada um dos elementos da base do espaço vetorial em questão. Só que, diferentemente daqui, lá na série de Fourier, você
uma base com infinitos elementos. Tá? E aí não vai ter condições da gente fazer uma representação geométrica, né? Mas a ideia é a mesma. Cada coeficiente que vai aparecer lá é uma projeção ortogonal na direção de cada um dos elementos da base. Então, os espaços vetoriais, né, são estruturas matemáticas em que os elementos são vetores, né, existem duas operações, adição de vetores e multiplicação por escalar, e eles podem ter dimensão finita ou dimensão infinita. Aí vocês podem dizer assim, tá, mas dimensão infinita é uma viagem, né? O cara tem que ser muito louco para pensar nisso. Não, é assim, pessoal, a gente não consegue, né, representar fisicamente, tá? Não existe um modelo, né, um protótipo de laboratório para que a gente possa construir um espaço de dimensão infinita. Mas nos problemas, né, que a matemática é utilizada, por exemplo, para resolver, em particular os problemas de condição de calor, tá? Este conceito de espaço vetorial de dimensão infinita acaba sendo bastante útil, né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar dessa forma, né? Então, estas bases, né, que a gente está vendo aqui são chamadas de bases ortonormais, né? A base ortonormal do R2 formada pelo vetor 1, 0 e o vetor 0, 1, né? E a base ortonormal do R3 formada pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Né? Então, nessas bases, né, como a gente está vendo aqui, como eu fiz questão de mostrar aqui, né, e destaquei as paredes aqui do meu escritório, né, a imagem retangular aqui da nossa própria figura que está aparecendo na transmissão, né, o próprio formato aqui do notebook, né, a tela do celular, né, que é retangular. Né? Por quê? Porque existem razões, né, de aproveitamento de materiais, né, e que acabam tornando essa geometria mais conveniente. Tá? Não é por acaso. Né? Se fosse melhor fazer um celular em formato, sei lá, triangular, né, a indústria faria. Né? Mas não é. Né? Não é. Certo? Bom, então aqui é uma série de questões relacionadas ao cálculo das coeficientes, eu não vou entrar muito aqui. Bom, então chegamos nos espaços vetoriais de dimensão infinita. Deixa eu ver como é que nós temos o tempo aqui. Vai dar tempo. Então, enquanto eu tomo água aqui, pessoal, se tiver alguma pergunta, fique à vontade aí. Alguma observação? Nenhuma, senhor. Então tá. Então, assim, ó, o conjunto que vai servir de base aqui para nós, né, nesses estudos, é o conjunto formado por essas funções aqui. Ó. 1, que é uma constante, né? O seno de t e o cosseno de t, o seno de 2t e o cosseno de 2t, depois vem o seno de 3t e o cosseno de 3t, e assim sucessivamente, tá? E essa base aqui é chamada de base ortogonal, né? E é uma base infinita. Veja que esse conjunto é infinito. Né? Não existe nenhum... não existe nenhum elemento que seja o último, né? Porque como aqui o coeficiente, né, do t é um número inteiro, ó, depois vem o seno de 3t e o cosseno de 3t, depois vem o seno de 4t e o cosseno de 4t, então esse conjunto aqui é um conjunto infinito, tá? E por que esse conjunto é uma base ortogonal? Né? É o seguinte, duas funções são chamadas de ortogonais quando a integral, ó, do produto das duas é igual a zero. Tá? Então, esse é o critério, né, para a gente identificar que duas funções são ortogonais. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Vou entrar aqui no site da Wolfram. Então, assim, pessoal, vou mostrar aqui, vou pegar, por exemplo, vou calcular a integral. Opa.
Integral do produto do seno de t multiplicado pelo cosseno de 2t. Tá? No intervalo de menos π até π. Tá? Eu já indico para você, isso aqui vai dar zero. Tem uma sujeirinha aqui que eu não estou enxergando. Estranho. Ah, eu botei seno, pessoal. Ah, viu? Eu sou vítima aqui da língua portuguesa misturada com a língua inglesa. Aqui, ó. S-I-N. No inglês, né, tem que botar S-I-N, né, nessas páginas. Ó. Então, está dito ali, ó, integral de menos π até π, de seno de t vezes cosseno de 2t, dt, né? Essa é a integral dá zero. Tá? Ó, então, aí está mostrando, inclusive, aqui a representação geométrica, né? Cada parte que tem uma porção negativa aqui, vai ter uma porção positiva lá que vai se cancelar. Né? Esse cancela com esse aqui cancela com aquele ali, esse aqui cancela com aquele lá, né? No final das contas, a integral dá zero. Tá? Vamos testar outro conjunto de valores aqui. Vamos pegar aqui. Vou botar aqui 3t e aqui cosseno de 4t. Ó, também dá zero. Tá vendo? Então, assim, vocês podem escolher qualquer par de valores aqui diferentes. Ó. Tem que ser números inteiros diferentes. Vamos ver se colocando... No caso do seno e do cosseno, eles até podem ser iguais. Mas quer ver? Se eu botar seno vezes seno. Ó, vou botar seno vezes seno. Seno de t vezes seno de 2t. Eu afirmo para vocês, vai dar zero. Tá? Vou botar aqui, ó, cosseno de t multiplicado pelo cosseno de 4t. Afirmo para vocês, vai dar zero. Tá? Então, quando é que não vai dar zero? Quando for o cosseno de t pelo cosseno de t. Aí vai dar positivo. Vai dar um número positivo. Ó, é igual a π. Tá vendo? Por quê? Porque quando multiplica cosseno por ele mesmo, fica sempre positivo. Ó. É cosseno ao quadrado, né? Cosseno de t vezes cosseno de t vezes cosseno ao quadrado. Então, vai dar um número positivo. Quer ver? Vou botar seno de t vezes seno de t. Também vai dar π. Ah, pessoal, isso aqui tudo, né? O Fourier enxergou sem usar calculadora. Tá? Quer ver? Ó, vou botar aqui, ó, seno de 4t e aqui seno de 4t. Eu afirmo para vocês, né, que não vai dar zero. Quando os coeficientes são iguais ali, ó, e olha só que legal, dá sempre π. Vamos botar 5 aqui e aqui 5. Eu afirmo para vocês, vai dar π. Tá vendo? Mesma coisa se vocês colocarem cosseno, por exemplo, cosseno de 2t multiplicado pelo cosseno de 2t. Ó, vai dar π. Tá vendo? Então, esses cálculos aí, tá, é que justificam, né, essa afirmação aqui, pessoal. Ó, que essas funções são uma base ortogonal, né, dentro do conjunto dos espaços vetoriais. Essas funções, né, seno, cosseno, etc., vão satisfazer essas condições aqui. Ó. Sempre que eu integrar
de menos π até π, o seno de m vezes t, seno de n vezes t dt, vai dar zero se o m for diferente de n, e vai dar π se o m for igual a n. Tá? Se for seno multiplicado pelo cosseno, independente de serem diferentes esses números aqui ou não, para números inteiros positivos, vai dar zero essa integral. No caso do cosseno de mt multiplicado pelo cosseno de nt, o que nós vimos ali, né, é que quando esses coeficientes forem iguais, o resultado da integral vai ser igual a π, e se o valor do m for diferente do n, o resultado da integral vai ser igual a zero. Tá? Então, isto como eu disse para vocês, uma das bases teóricas do raciocínio do Fourier. Então, o que ele imaginou? Né? Ó, que essas funções aqui, ó, voltando para essa lâmina aqui, né? Ó, pense assim, ó, cada elemento desse conjunto B aqui, ó, tá? É um vetor, tá? Tem esse vetor aqui, tem esse, tem esse, tem esse. Então, é um vetor, é um conjunto com uma quantidade infinita de vetores, né? Cada função é um vetor, tá? Sempre que eu faço o produto escalar de um vetor por outro diferente, né, dá zero. Então, essa base é uma base ortogonal, tá? Então, é nesse sentido, este resultado é semelhante a este resultado aqui, ó, tá? Aqui nós temos apenas dois vetores ortogonais, né? O produto escalar entre eles é zero, tá? Como nós vimos lá, ó, o produto escalar entre os dois vetores dá zero, por isso que é uma base ortogonal, né? A mesma coisa é válida para esse conjunto, ó. Sempre que eu pego dois vetores diferentes e calculo o seu produto escalar, como é que calcula o produto escalar? Através daquela integral lá, ó. Se eu boto lá cosseno, seno de t, ó, seno de t, multiplicado pelo cosseno de t, ó, nós vimos que essa integral dá zero. A integral de menos π até π, o seno de t multiplicado pelo cosseno de t dt. Então, este resultado aqui está dizendo que, ó, o seno e o cosseno são funções ortogonais. Mas isso vai valer para o seno e o seno de 2t também, quer ver? Ó? Seno de 2t também vai dar zero essa integral. Né? Certo? Se eu botar seno de t vezes 1, também vai dar zero. Ou seja, este conjunto aqui, né, ele é um conjunto formado por elementos que são ortogonais, tá? Então, vocês podem pensar que o Fourier imaginou, né, e que ele raciocinou, foi que, assim como lá no R2, né, ó, voltando lá, por isso que é bom a gente enxergar, né? Ó, no R2, quando um vetor ele é representado numa base ortogonal, estes coeficientes, como a gente diz, né, esse 3 e o 2 que aparecem aqui, são os coeficientes que representam o vetor 1, 5 nesta base. Este vetor, nesta base aqui, é o vetor 3, 2. Tá? Então, esses coeficientes aqui, eles representam as projeções ortogonais do vetor 1, 5 na direção do vetor 1, 1 e na direção do menos 1, 1, respectivamente. Tá? E por que é importante enxergar que estas são as projeções ortogonais? Porque isso é o mesmo que vai acontecer lá naquele espaço vetorial de dimensão infinita. Né? Tu vai ter uma função, que é um vetor, né? É uma função periódica, e essa função periódica vai ser expressa como uma combinação linear dos infinitos elementos daquela base. Ó.
Então, esta base aqui, ó, né, ela vai desempenhar o mesmo papel que aquela base dos dois vetores que eu mostrei ali há pouco naquela figura do R2, né? Só que, diferentemente, eu tenho infinitos elementos, né? Cada um dos vetores, cada um desses elementos é uma função, então não tem como eu representar da mesma forma que aquela figura, mas a ideia é a mesma, né? Ou seja, esse conceito é uma generalização, né, do espaço vetorial de dimensão finita, que é o R2, para os espaços vetoriais de dimensão infinita, formado pelas funções senos e cossenos, como a gente está vendo aí. Tá? Muito bem. Então, só para finalizar aqui, pessoal, né, falar um pouquinho sobre o conceito, então, de função periódica, né? É uma função que repete seus valores a cada intervalo de tempo, né? Por exemplo, né, como é que a gente, né, marca as horas, né? Elas se repetem a cada 24 horas, né? Quando a gente divide o nosso tempo em intervalo que a gente chama de dias, né? Isso é uma divisão totalmente arbitrária, né? Se não houvesse essa convenção, né, o tempo ia transcorrer do mesmo jeito, né? Então, em função, né, das atividades biológicas diversas que são realizadas, né, nos corpos, nos organismos, né, os animais eles têm hora para dormir, né? Certas plantas florescem em determinadas épocas do ano, né? Uma vez por ano a Terra completa uma translação em torno do Sol, né? Ela faz uma volta completa, né, que chama de translação, né, em torno do Sol. É um evento que ocorre periodicamente, né? Então, essas coisas que se repetem a um determinado intervalo de tempo, né, são chamadas de eventos que ocorrem periodicamente, e o termo matemático, então, é chamado de função periódica, né, que, bom, as funções periódicas mais conhecidas são o seno e o cosseno, né? O seno e o cosseno são exemplos clássicos, né, de funções periódicas, né? Por exemplo, né, se eu fizer o gráfico do cosseno, né, de t, de 0 até 6π, a gente vai ter esta figura aqui, né? O cosseno de 0 é 1, né? Então ele sai aqui do 1, né? Aqui no π sobre 2 o cosseno vale 0, aí atinge o valor menos 1 aqui. Então vocês vejam que de 0 até π, né, quando t é igual a π, o cosseno é menos 1, né, a função sai do máximo, que é 1, e atinge o seu mínimo, que é menos 1. Depois, no intervalo de π até 2π, o cosseno começa a crescer, né? Passa aqui pelo 0, quando t for 3π sobre 2, e atinge o 2π novamente. No 2π atinge o máximo, desculpe, que é o cosseno de 2π igual a 1. Então, aqui, ó, nesse intervalo, a gente diz que a função cosseno de t completou um ciclo, né? E que, portanto, o período dessa função é igual a 2π, porque ela começa a repetir os seus valores a cada intervalo de comprimento 2π. Repete aqui de novo, né? Repete, né? Então, esse intervalo que a gente está vendo aqui, que é igual a 2π, é o chamado de período, né, da função cosseno de t, né? Então, vocês vejam que quando a gente modifica as funções, né, os períodos modificam. Aqui, essa função tem período igual a 2π. Se eu botar aqui, ó, cosseno de 2t, o que vai acontecer? Vai aumentar a frequência, né? Então, ela vai provocar uma mudança no período da função. Ela vai ter um período menor, né? Ó, você veja que ela tem um comprimento de onda menor. Eu vou botar as duas aqui. O cosseno de t e o cosseno de 2t. Ó, tá vendo? O cosseno de t e o cosseno de 2t. Então, o que a gente está vendo aqui? Nesse intervalo aqui, ó, né, a curva azul, ela completou um ciclo, né? Enquanto a curva pink aqui, ó, completou 2 ciclos, né? Então, ela tem uma frequência mais alta, essa curva pink aqui, né? A frequência dela é o dobro do que a frequência da função cosseno de t. Porque ela tenta multiplicar, é como se fosse uma aceleração aqui, né? Certo? Então, quanto maior for esse número aqui, ó,
né? Quanto maior for essa frequência angular, né, menor vai ser essa distância entre esses dois picos sucessivos aqui, ó, né, que é chamado de comprimento de onda, né? Então, a onda azul aqui, ela tem um comprimento de onda maior, né, certo? Do que a onda pink, né? Então, vocês vejam, por outro lado, se eu dividir o T, vamos dividir por 4 aqui, tá? Vou botar aqui de 0 até 6π. Veja o que vai acontecer. Ó. Opa. Tem que botar entre parênteses. Cosseno de T sobre 4, e não cosseno de T dividido por 4. É aí um outro efeito, né? Ó. Vocês vejam que aqui, ó, nesse intervalo, a curva cosseno de T sobre 4 não completou nenhum ciclo ainda. Tá? É uma onda mais longa, né? Para completar um ciclo aqui, ó, eu vou ter que aumentar o tempo. Então, esta função cosseno de T sobre 4, o período dela é muito maior do que o período da função cosseno de T. Tá vendo? Porque nesse intervalo, de 0 até 8π, né, a função cosseno de T sobre 4 completou apenas um ciclo. Então, o período dessa função aqui é 8π. Enquanto o período da função cosseno de t é igual a 2π. Então, nesse intervalo de 0 até 8π, né, a curva azul, que tem período igual a 2π, completou 4 ciclos. Né? Certo? Então, isso é o que está relacionado com aquele conceito que a gente conhece lá da elétrica, né, que diz que uma onda tem 60 Hz de frequência. Né? O que significa isso? Né? E dizer que uma onda tem 60 Hz de frequência. Significa dizer que ela vai completar 60 ciclos por unidade de tempo, por segundo. Então, em um segundo, a onda, né, faz aquele ciclo completo 60 vezes. Então, isso significa dizer, né, que a frequência daquela onda é 60 Hz. Certo, pessoal? Então, falei bastante hoje, né, sobre alguns conceitos básicos aí das séries de Fourier, tá? Continuamos na próxima sexta-feira. Então, eu vou em seguida ali gerar o arquivo para disponibilizar no Moodle, ok? Valeu, Certo, senhor, eu agradeço. Tudo de bom aí. Então tá, uma boa noite para vocês, né? Até sexta-feira. Boa noite, senhor, até sexta. Boa noite, senhor. Até sexta.